Muito bem, chega mais, aumenta o som da TV, é hora de pensar em imunidade e eu espero que você aproveite mesmo as dicas que vai receber hoje da especialista aqui convidado do Vida e Saúde. Em tempos de pandemia, a grande preocupação das pessoas foi e continua sendo buscar medidas para reforçar o sistema imunológico. Super aceitável, não é mesmo? Mas a gente não pode se esquecer que os cuidados com as defesas do nosso corpo devem ser adotados diariamente e não apenas durante uma proliferação de doença, como no caso do Covid-19. E aí, para falarmos sobre esse assunto, como podemos fortalecer a nossa imunidade, a gente convidou aqui a especialista em medicina do estilo de vida, a doutora Daniela Cano. Mas o nosso WhatsApp está aberto para você que quer mandar aqui a sua participação, sua sugestão, sua dúvida. Manda para a gente através do número 0 operadora 12 982660004. Também você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code aparecendo bem aqui e você vai ser direcionado também para o nosso WhatsApp para fazer aquela sua pergunta, tirar aquela dúvida. Tem gente mandando coisa aí no seu WhatsApp falando que isso e aquilo outro é bom para a imunidade. Será que é verdade mesmo? A gente vai saber tudo a partir de agora e você pode participar junto com a gente. Doutora Daniela Cano, bem-vinda ao Vida e Saúde mais uma vez. Que bom recebê-la aqui, falando de um assunto tão importante, tão atual, mais do que nunca, né? Tudo bem, doutora? Tudo bem, Teru? Boa tarde a todos vocês do Vida e Saúde. Boa tarde também aos telespectadores. Doutora, a gente sabe que imunidade é extremamente importante para afastar doenças do nosso corpo, da nossa vida, tá? Mas o que será que as pessoas fazem para se manterem saudável? A gente vai descobrir agora, porque a nossa equipe foi perguntar nas redes sociais, na verdade, para saber o que as pessoas fazem, quais são os segredinhos por aí que elas mantêm. Quem quer ter uma saúde de ferro aí, levanta a mão. Bom, acho que todos, né? Mas para isso a imunidade precisa estar boa. E é claro que nós perguntamos nas redes sociais o que o pessoal faz para ter uma boa imunidade. Vamos conferir as respostas? Nossa amiga de longa data, Patrícia Miller, nos conta o segredinho dela. 10 gotinhas de própolis, limão com um pouco de água, ter uma alimentação mais saudável e fazer atividade física sempre. É isso aí, Paty! Estilo de vida saudável é o segredo sempre, né? Olha, a Lu Coy, que também é desse time, ela nos conta: faço atividade física, como comidas naturais e consumo bastante saladas cruas. Muito bem, Lu, é isso aí. A Ana Mariano conta pra gente uma receitinha de família. Olha só o que ela faz para aumentar a imunidade. Suco de inhame com laranja. Aprendi com a minha avó, diz ela. Deve ficar bom, hein, Ana? Claro que eu vou tentar na minha casa. Agora, tem gente que confessa que ainda está aprendendo a cuidar da imunidade. Esse é o caso da Semiramis Teixeira, que faz uso de kombucha e kefir, mas diz o seguinte: preciso melhorar algumas coisas, diminuir o estresse, dormir melhor, ter mais lazer e por aí vai. Semiramis, esse é o desafio para todos nós. O Tony não faz nada especial. Ele diz assim: o que faço é trabalhar e comer bem. Não sei o que é ficar doente. Que bom que sempre está saudável, né, Tony? Mas é bom dar uma cuidadinha, viu? Mas e aí? O que fazer para ser cada dia mais saudável? Adoro ouvir essas receitinhas, adoro ouvir também como as pessoas se posicionam, cuido, não cuido. Doutora, fala pra gente o que é o sistema imunológico, a gente já nasce com ele preparado, como que ele é formado, como que ele é fortalecido? Teru, é muito importante a gente saber que a gente tem 2 tipos de sistema imunológico. A gente tem o sistema imune inato, que a gente fala que a gente já nasce, e tem o sistema adquirido, que a gente vai adquirindo depois que a gente nasce, ao longo da vida, dependendo da nossa exposição. Então, por isso que é muito importante, inclusive, as mães já cuidarem do estilo de vida, porque o que elas fazem já vai afetar no bebê. Então, até inclusive, se a pessoa vai nascer de parto normal ou de parto cesárea, as crianças que nascem de parto normal, elas já têm uma imunidade mais fortalecida, porque aquele canal da vagina que a criança passa já pega bastante bactérias boas do canal vaginal da mãe.
e que fica na pele. E hoje a gente percebe até que em alguns hospitais onde as crianças nascem de parto cesárea, que o Brasil é um dos campeões de parto cesariana, as enfermeiras, elas fazem uma raspagem no canal da vagina da mãe e vai passando na pele da criança para ver se ela adquire mais imunidade já no parto, mesmo sendo cesáreo. Olha que Então, a gente tem esses interessante. 2 tipos de imunidade, sim. Agora é o seguinte, a imunidade adquirida, a gente precisa cuidar bastante, porque eu também não posso dar um choque eh, de elementos que vão fortalecer o sistema imunológico a longo prazo, porque ele precisa ser aumentado aos poucos. Como é que funciona essa produção, doutora? Então, a imunidade adquirida que a gente fala, ela é composta de células de linfócitos, que a gente fala T e B, que são células que vão ajudar a reconhecer alguns corpos estranhos que a gente tem, que adquire fora, tudo, né? Antígenos, que a gente fala, que a gente tem contato ao longo da vida, e aí vai adquirindo esses anticorpos, né? Os linfócitos que a gente fala são soldadinhos que vão reconhecer e atacar de uma maneira mais eficiente possíveis bactérias, vírus, corpos estranhos que a gente tem na rotina. Então, por exemplo, desde criança, a gente percebe hoje que as crianças estão muito mais alérgicas que alguns anos atrás, porque por falta de contato com a natureza. Hoje a gente toda hora está limpando as mãos, as crianças estão ficando esterilizadas, vamos dizer assim, não tem contato com a natureza, tudo quer passar álcool, tudo quer passar, não deita mais na grama. E essa falta de contato com a natureza está fazendo com que as crianças tenham uma alteração do sistema de defesa delas e elas fiquem mais alérgicas na idade adulta. Já começa na adolescência até a idade adulta. Então, por isso a importância da gente ter contato. Tem mãe que não deixa ter contato com o cachorro, não deixa ter contato com a terra, acha que está suja a roupa. Mas é importante que a criança, lógico, vai ter a higienização natural dela, mas que ela tenha contato e se suje, sim, na terra, né, com os bichinhos. Olha que e isso vai fazer com que ela tenha uma imunidade adquirida melhor. Muito legal. Agora, doutora, esse assunto foi muito comentado no início da pandemia, né? Como é que a gente pode aumentar, fortalecer o sistema imunológico? E eu queria saber se é mesmo verdade que reforçar a imunidade ajuda a evitar ou ajuda a brigar de uma maneira mais efetiva com a Covid-19, é verdade? Com certeza. Não só contra o SARS-CoV-2, né, que é o vírus do Covid-19, mas contra vários outros tipos de vírus e bactérias que a gente tenha. Então, a gente percebe, por exemplo, né, o açúcar é um imunossupressor, vamos dizer assim. E as crianças, quando a gente tem festas de crianças e come muito doce, a imunidade cai e muitas crianças e até adultos têm a amidalite no dia seguinte, porque a imunidade abaixou bastante. E aí, se tinha alguma bactéria ou algum vírus no corpo daquela pessoa ou da criança, ela teve contato, a imunidade não dá conta, as nossas células de defesa não dão conta de combater aquele vírus ou bactéria e a criança tem mais infecção, né, depois de comer muito açúcar. Então, com certeza, está totalmente relacionado. Olha só. Agora é o seguinte, a gente costuma pensar na imunidade como as células de defesa, que representamos aqui com esses escudos aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quais os hábitos que a gente precisa inserir na nossa rotina para, de fato, fortalecer a nossa imunidade. Vou começar com esse aqui, que talvez seja um dos mais, assim, demorados. A alimentação saudável. Tem gente que fala de chá, aquela receita da avó com alho, não sei das quantas. Na verdade, muitas coisas podem interferir na imunidade, mas a alimentação, você já começou comentando aí do açúcar, que é um vilão. Eu queria que você falasse quais são os mocinhos com relação à imunidade. Então, a gente tem na natureza muitos soldadinhos, né? Muitos fitoquímicos que vão ajudar os nossos soldadinhos a ficarem mais fortes. Então, a gente tem as frutas e verduras ricas em vitamina A, que são aquelas frutas e verduras mais avermelhadas, laranja, né? Que tem bastante beta-caroteno, que vai ajudar a formar a vitamina A, que além de ajudar na visão, ajuda também na imunidade. Então, tem a cenoura, a abóbora cabotiá, o mamão papaya. O mamão papaya tem bastante vitamina C também, que todo mundo fala da vitamina C na laranja,
mas o mamão papaya tem até mais vitamina C que a laranja. Olha, Então, tudo que for alaranjado, assim, meio avermelhado, que tem bastante beta-caroteno e as folhas verdes escuras, tem bastante vitamina A. A gente precisa também de vitamina B6 e B9, que é o ácido fólico, que é muito importante, que tem nas verduras, que tem na banana. A gente precisa também para a imunidade a vitamina C, e a gente, né, é muito comum a gente associar a vitamina C com laranja, mas a laranja é uma das frutas que menos tem vitamina C, comparando, por exemplo, com a cerola, que tem muito mais vitamina C do que a laranja. A gente pode ter o caju, tem muito mais vitamina C que a laranja. O limão e a laranja têm mais ou menos a mesma quantidade de vitamina C, mas a gente tem muitas verduras também, o brócolis, o tomate, que tem vitamina C. Isso então a gente prova que a precisa gente aumentar não, a nossa imunidade. isso prova que a gente não precisa ficar preso a um modelo, né? A variedade no prato, a Exatamente. variedade, inclusive regional aqui do nosso país, favorece muito se a gente fizer uso desses alimentos, né, doutora? Exatamente, o pessoal de Natal que tem acesso ao maior cajueiro do mundo, não é? O caju tem muita vitamina C. O pessoal do norte que tem muito acesso ao camu-camu, que tem muita vitamina C também, assim, quase 50 vezes mais que a laranja. O Uau! kiwi também tem bastante vitamina C, que hoje a gente tem muito acesso aqui no Sudeste ao kiwi. Então, a gente tem uma variedade de coisas na natureza e o Brasil é muito rico. Então, Agora, tem a vitamina A, a B6, a B9, a vitamina C. E nós temos também o zinco, o selênio, que fazem parte aí do nosso sistema de defesa para ajudar as nossas células de defesa a trabalhar melhor. O zinco faz parte de vários processos, né, da replicação dessas células de defesa. Então, ele é um mineral muito importante também, tá. junto com o selênio e a vitamina E. Doutora, agora, se a gente começar a pensar, existe até um debate, né, de que os vegetarianos não têm muita força, não são muito fortes, porque o alimento vegetal hoje em dia está mais enfraquecido. Aí, a gente entra na questão da suplementação e vitaminas, porque, de repente, a minha dieta não vai ser tão variada assim, pelo corre-corre da vida, pela escassez mesmo, pela falta de recursos. Os suplementos também podem ajudar. É verdade que vitamina sintética, ela não tem talvez a mesma força que as vitaminas dos alimentos naturais, mas que elas podem ajudar também? Com certeza a gente pode suplementar. Nós temos hoje uma variedade, né, de tipos de vitamina, a gente precisa saber a quantidade, por isso que a gente precisa saber ou ir num médico ou numa nutricionista que possa ler os rótulos e indicar a adequação para você, para sua imunidade. E a vitamina D, que é a vitamina do sol. Muita gente hoje está no home office, não dá tempo de tomar sol. É muito importante. A gente viu vários estudos aí relacionando a vitamina D com a imunidade por causa do Covid-19. Então, se você não está tomando sol, precisa suplementar, né? De 2.000 a 5.000 unidades por dia. Vai depender do quanto que dá a dosagem de vitamina D do seu sangue. Interessante. Mas hoje a gente tem a quercetina, né, por exemplo, que a gente pode suplementar. A quercetina a gente pode mandar manipular, que a gente encontra na casca da maçã, encontra no rabanete, encontra também na cebola, bastante quercetina. Mas se você quer uma concentração maior, você pode mandar manipular. A gente tem o N-acetilcisteína também, que é um super anti-inflamatório. Tem o resveratrol também, que a gente tem nos mirtilos, na uva roxa, na beterraba, tudo que for bastante roxo, tem bastante resveratrol, que é um potente anti-inflamatório, antioxidante também, e vai ajudar na imunidade. Doutora, a gente pode demorou um tá pouquinho. sendo bem estudado. Tá. A gente demorou um pouquinho mais na alimentação saudável, suplementos e vitaminas, porque realmente são talvez a base para tudo que vai vir mais. Mas eu queria que você falasse rapidamente. Eu preciso de quanto desses suplementos? Suplementos eu vou precisar de um profissional, mas de uma alimentação saudável. Você falou de cenoura e tal. Eu preciso comer todo dia para manter o meu exército imunológico forte? Então, vai depender da quantidade, da sua idade, se você é mais idoso, se você é mais criança, né? A gente tem os RDAs que a gente fala, que são as recomendações diárias para cada faixa etária, né? Isso a gente acha na internet, assim, de uma maneira bem simples. Mas, assim, a gente precisa comer de 5 a 6 porções variadas de frutas e verduras por dia. Ótimo. Esse é o básico. A gente tem que ter as 5 cores, né? O verde, o vermelho, o amarelo, o roxo, né? E o branco na nossa dieta é o marrom ou branco.
Então, a gente não precisa ser tudo no mesmo prato, mas durante as 3 refeições do dia é bom você variar com as 5 cores e não precisa fazer muita conta. Excelente dica. Doutora, agora, olha, várias pessoas falaram que o exercício físico está relacionado à boa imunidade. Fala pra gente, por quê? Bom, atividade física a gente sabe que libera beta-endorfina, né? Ajuda o intestino a funcionar melhor. A gente tem que lembrar que o intestino é o nosso segundo cérebro, mas a gente tem muita coisa relacionada com a imunidade dentro do nosso intestino, que a gente não tem nem noção. Inclusive, a imunidade não é só formada dessas células, né? Os macrófagos, as natural killer, que a gente chama, né? Os linfócitos. O sistema de defesa é formado também da lágrima, né, da pele, ela funciona como sistema de proteção. A saliva também faz parte, né, do sistema de defesa. O ácido que é produzido no estômago também faz parte do sistema de defesa. São várias tudo barreiras. Isso, a saliva, são várias barreiras que a gente tem no corpo, inclusive o muco, né, a saliva, o ácido clorídrico que é produzido no estômago que protege contra várias bactérias. Então, o exercício ele pode ajudar. Mas se você faz muito exercício, por exemplo, maratonistas que desidratam muito rápido, perdem muita água, eles têm a capacidade da imunidade diminuída. A imunidade acaba diminuindo, inclusive por causa da desidratação. Então, a água faz parte do alimento, né? E o exercício é importante, vai ajudar na circulação, vai ajudar na produção de mais células de defesa. Mas o mais importante é a gente não desidratar no exercício. Tá, boa dica. Doutora, eu vou passar esse aqui, olha, cuidado com o sono, porque inclusive você vai participar com a gente no bloco em seguida. Você vai participar sim, ela participa falando da importância disso, porque a gente vai trazer aqui os 8 hábitos para uma vida saudável. Essencial dormir para ter imunidade, controle do estresse. Aliás, os dois estão super relacionados, né? Que outra dica você tem sobre o controle do estresse, doutora? Então, quando a gente está muito estressado, a gente acaba, na verdade, produzindo muito cortisol, que é um hormônio do estresse, né? Aquele que deixa a gente tenso, os músculos ficam duros, tal. E aí a gente tem mais chance de desenvolver inflamação interna no corpo. Então, aumenta o risco da gente ter doenças virais, infecções, a imunidade fica baixa. Então, por isso que a gente tem que cuidar com o estresse por causa desse hormônio que realmente é super inflamatório e acaba prejudicando a nossa imunidade. Ai. Vamos combater isso, inclusive com atividade física, um bom sono, uma boa alimentação, uma alimentação não estimulante, tudo isso pode ajudar. Agora, esses dois aqui, doutora, eu sei que são bem diferentes, mas os dois são drogas liberadas e que têm sido refúgio de muita gente durante essa pandemia para relaxar e para buscar um conforto. Bebida e cigarro são realmente vilões também da imunidade. Com certeza. O cigarro, ele acaba causando uma inflamação das vias aéreas, né? A fumacinha do cigarro entra no nariz, o nariz tem aqueles pelinhos que já funcionam como filtro também, para evitar que as toxinas entrem para dentro do corpo. E nós temos cílios, assim, como se fossem cabelinhos, em toda a nossa árvore aqui, para evitar, né, que aquela toxina entre para dentro do corpo, o ar poluído, né? Imagina o cigarro, a fumaça. E quando a gente fuma, a gente diminui a capacidade desses cílios funcionarem e das células produzirem muco, porque o muco, o catarrinho, é uma forma de é uma forma de defesa do corpo, porque o vírus ou a substância estranha pode grudar nesse catarro e quando você tosse ou assoa o nariz, né, essa substância tóxica sai para fora do seu corpo. Só que quando você fuma, você diminui a capacidade dos cílios, né? E o muco, às vezes, não fica tão suficiente para você eliminar aquela substância tóxica. A gente já sabe que os tabagistas, né, com relação ao Covid-19, os tabagistas desenvolvem 14 vezes mais chance de ter Covid-19 do que os não tabagistas. A doença evolui muito mais grave para quem já fuma, né? E os tabagistas acabam evoluindo até para UTI, vai para ventilação. Então, a gente precisa cuidar aí com o tabagismo. Deixar de fumar, gente, é um ato de amor. Deixar de beber também, né, Dani? Com certeza. E o álcool também, né, Teru? Ele acaba afetando diretamente, ele funciona como imunossupressor, ele diminui as células de defesa, ele é inflamatório e ele também atua no intestino. Então, ele acaba inflamando o intestino, causa uma desbiose, as bactérias boas acabam morrendo, surgem mais as bactérias ruins no intestino e mudando, né, essa flora intestinal, a nossa imunidade fica afetada, porque assim como eu falei,
O intestino não é só o segundo cérebro, ele é um grande local de produção de células de defesa também. Uau, gente. Olha, doutora, essas duas últimas letras aqui, a gente escolheu falar um pouquinho sobre a importância dos nossos relacionamentos horizontais e também o nosso relacionamento vertical. A importância da fé, da espiritualidade para a imunidade e também dos nossos relacionamentos, aqueles mais saudáveis, o que também dificultou muito nesse momento que a gente viveu, né, de separação das pessoas, do toque, do Sim. afeto, do carinho mais pessoal. Com certeza. O afeto, né, o amor, o abraço produz muito ocitocina, que é um hormônio que nos dá aquela sensação de bem-estar, que as grávidas, depois que tem um bebê, elas produzem muita ocitocina e que acaba aumentando a nossa imunidade. Quando a gente está em isolamento social, está em solidão, né, está sozinho, está tendo muito conflito, né, em relacionamentos tóxicos, a gente diminui a produção, por exemplo, de anticorpos IgA, que a gente fala. E esses anticorpos servem, né, como imunidade do nosso corpo. E também a gente produz mais... As pessoas que têm bons relacionamentos, elas desenvolvem mais a produção desses anticorpos IgA do que as pessoas que não têm bons relacionamentos. Então, tem pesquisas muito interessantes da importância da gente ter esse convívio social, né? E com relação à fé, é bem interessante que tem até um estudo feito no Canadá com estudantes. E eles viram que os estudantes que têm fé, que acabam frequentando uma igreja tal, eles têm menos necessidade de procurar médicos do que aqueles estudantes que não têm fé ou não têm religião. Então, a gente já tem vários estudos mostrando como a fé e a espiritualidade melhoram a imunidade, né? As pessoas que seguem uma religião geralmente têm menos comportamentos tóxicos, são mais saudáveis e acabam, então, melhorando a sua imunidade pelos hábitos que adquirem por entender que o corpo é uma coisa sagrada. Olha, e além de paz mental, você também está ajudando o seu sistema imunológico. Que bênção. Doutora Daniela, o nosso tempo parece que encolheu na nossa conversa aqui, porque tinha tanto mais para a gente conversar, mas eu quero te agradecer pela participação aqui hoje. Tem uma interação. Enquanto a gente conversava, chegaram algumas aqui, mas eu quero trazer a da Celina Meira. E ela disse o seguinte: oi, Teru e doutora, eu tenho lúpus e sempre ouvi que quem tem essa doença não pode aumentar a imunidade. Isso é verdade? Olha, boa pergunta da Celina Meira aqui, doutora. Porque o lúpus, na verdade, é uma doença autoimune. É como se o corpo estivesse reconhecendo o próprio corpo como um inimigo, vamos dizer assim. Mas não é que ele não pode aumentar a imunidade, vai depender do quê? Porque ele está reconhecendo algumas coisas do corpo como corpos estranhos. Mas você precisa ter imunidade boa para você combater vírus, bactérias e outros patógenos que vêm pela frente. Então, a gente deve manter a imunidade boa, sim, tendo doenças autoimunes ou não. Olha, então todas essas dicas que a doutora comentou aqui, viu, Celina, são para você também. Doutora Daniela Cano, muito obrigada pela participação aqui. Ela que faz parte também, sócio-fundadora do projeto Sou Saúde. Você precisa conhecer esse projeto, está passando aqui, segue lá no Instagram, Sou Saúde, tem o blog também, o site, em que você tem dicas maravilhosas, palestras disponíveis. É isso, né, doutora? Para todo mundo? Isso. E tem, inclusive, um curso de imunidade eficiente gratuito também. Olha aí. 4 horas de informações para quem quiser saber mais em detalhes. Demorou. Se eu fosse você, não perdia por nada. Muito obrigada, doutora Daniela. Tchau, Teru. Tchau, gente. Bom, a gente está aqui ainda nos últimos dias desse mês, mas continuamos reforçando a importância do Outubro Rosa na prevenção contra o câncer. E a gente tem aqui, olha, o nosso filtrinho que está disponível lá no nosso canal do Instagram, no nosso canal, não, na nossa rede, no nosso perfil do Instagram. Você também pode usar esse filtro para postar as suas fotos e demonstrar também o seu apoio durante essa campanha. Vamos ver quem que mandou fotinho aqui pra gente, marcando o Vida e Saúde. Olha a Jéssica Saldanha Pereira, linda, um grande beijo para você. E a Vitória Santos também, muito linda, marcou a gente. Obrigada pela participação. Se você quiser, é só acessar o nosso perfil no Instagram, lá naquele íconezinho de efeitos especiais. Clica, tem um vídeo prontinho lá para você experimentar. E aí você só pode sair usando e só não esquece de marcar a gente. Combinado? Bom, a gente faz um rápido intervalo agora. Na volta tem mais um episódio da série 8 Hábitos para uma Vida Melhor. E você vai saber por que o sono é fundamental para o funcionamento do nosso metabolismo. E
E ainda tem receita boa por aqui, é a tortinha de pêssego. Você vai amar, tenho certeza. Vida e Saúde, volta já!